Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes: "A paz esteja convosco." Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: "A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós." Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: "Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoares os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos." Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos: "Vimos o Senhor." Mas ele respondeu-lhes: "Se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa e Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas. Apresentou-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima a tua mão e mete-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente." Tomé respondeu-lhe: "Meu Senhor e meu Deus." Disse-lhe Jesus: "Porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem serem vistos." Muitos outros milagres fez Jesus na presença dos seus discípulos, que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para acreditares que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome. O Evangelho que acabámos de ouvir começa por referir que na tarde daquele dia, a Bíblia dos Capuchinhos diz que é ao anoitecer, naquele dia, o primeiro da semana. Ora, este capítulo 20 começa precisamente por referir que no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo logo de manhã. Este dia é o mesmo, é o primeiro dia da semana. Não podemos deixar de nos lembrar daquele episódio com os discípulos de Emaús, em que depois de Jesus ter caminhado toda a tarde com os discípulos, ter feito caminho com eles, lhes ter explicado as Escrituras, o que ele dizia a respeito das Escrituras, que os discípulos lhe pediram: "Fique em nossa companhia, porque já é tarde e o dia já declinou." E perante este pedido ele entrou para ficar com eles. Continua o Evangelho que nós acabámos de escutar, que estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus. Ora, não nos esqueçamos que passaram 3 dias desde a última ceia. Até aqui os discípulos tinham estado em Betânia, 6 dias antes da Páscoa eles estavam em Betânia. Na quinta-feira de manhã, os discípulos perguntam a Jesus: onde queres tu que preparemos a Páscoa? E Jesus manda-os ir à sua frente e preparar a Páscoa em Jerusalém. E é durante a tarde que Jesus vai entrar em Jerusalém, durante a tarde de quinta, para aí celebrar a Páscoa com os discípulos. E é nesta casa em que provavelmente os discípulos ainda se encontrarão, ou seja, a Páscoa foi na quinta à noite, na sexta foi a paixão do Senhor, foi o julgamento, a sua paixão, a sua crucifixão. Sábado era o sábado sabá para os judeus, eles não podiam sequer viajar. E é chegado o domingo, o primeiro da semana, este em que nos encontramos. Eles estariam provavelmente na mesma casa e provavelmente na mesma sala na qual tinham celebrado a última ceia com o Senhor 3 dias antes.
E estando fechado então as portas da casa onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, naturalmente que os judeus tinham matado Jesus, tinham entregue Jesus à morte, tinham-no julgado, tinham-no condenado, mas os judeus com certeza queriam acabar aquilo que já tinham começado. Os judeus sabiam bem, os sacerdotes sabiam bem que havia um grupo próximo de Jesus. E os discípulos, estes 11, que Judas tinha suicidado, estes 11 estavam entre esses a bater em primeiro lugar, caso os encontrassem, não é? Os discípulos, então, além disso, seriam também alvo de chacota. Todo o povo que se tinha dirigido a Jerusalém ainda por ali se encontraria. Começariam a dispersar brevemente, mas ainda por ali se encontraria. Tinham sido os mesmos que tinham condenado Jesus à morte, que tinham gritado: crucifica-o, crucifica-o, solta Barrabás, crucifica esse. Naturalmente que se os discípulos fossem encontrados na cidade, seriam alvo de chacota, provavelmente seriam até violentados. Eles tinham mais que razões para ter receio. Além disso, os discípulos sentiam-se perdidos, não é? Nesse dia, pela manhã, Maria Madalena tinha-se dirigido ao sepulcro, tinha tido o seu encontro com o Senhor ressuscitado, e foi a correr chamar Pedro. Tudo isto no início do capítulo 20 do Evangelho segundo São João. E diz o Evangelho segundo São João que eles viram e começaram a acreditar. Ou seja, eles ainda se sentiriam perdidos, ainda não saberiam bem o que é que aquilo iria dar. O Senhor no qual eles tinham colocado toda a sua esperança, efetivamente tinha morrido. Efetivamente Pedro e João tinham-no visto pela manhã, não o tinham visto, mas tinham visto o túmulo vazio. E entretanto entardecia, o dia chegava ao fim, mas também entardecia nas suas vidas, não é? Anoitecia nas suas vidas, tal como anoitecia para os discípulos de Emaús. Mas ainda assim eles estavam reunidos no cenáculo, e era o primeiro dia da semana. Com certeza estaria bem presente ainda na sua memória aquele pedido de Jesus: fazer isto em memória de mim. Entretanto, continua o texto, veio Jesus, colocou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Como podemos nós não nos lembrar daquela promessa de Jesus? Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Jesus faz presente no meio daqueles que estão reunidos ainda em seu nome. E Jesus diz: a paz esteja convosco. O shalom, não é? Shalom para os hebreus, para o povo judeu, shalom é o desejo, é um cumprimento. Quando as pessoas se encontravam, diziam shalom aleichem, que significa a paz esteja contigo. Paz no sentido não de paz social, não de paz ausência de guerra, mas como paz como sendo um bem-estar total. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Continua o texto que nós do Evangelho deste domingo. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Porque não os pés também? Jesus tinha sinais, não tinha só sinais nas mãos e no lado, também tinha sido crucificado nos pés. Quer-me parecer que as mãos são um sinal de ação, não é? Ou seja, aquilo que Jesus era capaz de fazer antes da crucifixão, parece-me que continua válido, parece que isso está ressuscitado. O lado é por um lado a vida, é o coração, não é? É aquilo que leva o oxigênio ao cérebro, que faz bombear o sangue por todo o corpo. É fonte de vida, quando o coração para, a vida termina, mas também é fonte de amor, e também isso Jesus ressuscitou. Está aqui bem patente que começou uma vida nova, a criação nova que Jesus veio refazer, veio inaugurar, veio reconstruir. Essa criação Jesus quer mostrá-la. As mãos do ressuscitado, as mãos trespassadas, e o lado, o coração do ressuscitado. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e os lados. Os discípulos ficaram cheios de alegria
ao verem o Senhor. Agora nós estamos no capítulo 20 do Evangelho segundo São João e no capítulo 2, precisamente, Jesus vai às bodas de Caná, não é? E também aí a alegria estava prestes a terminar, porque o vinho estava a terminar. E não estiveram lá Jesus nessas bodas e a festa teria sido interrompida. Jesus é aquele que é o vinho novo, é aquele que traz alegria aos discípulos com a sua presença. Continua depois o texto: os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Ora, nós estamos no Evangelho de São João, estamos no capítulo 20, e se recuarmos ao capítulo 2, o capítulo 2 começa precisamente, o capítulo 2 de São João começa precisamente ao terceiro dia. Celebrava-se uma boda em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá. Nós conhecemos a continuação. Maria vai alertar Jesus para o facto de eles não terem vinho. E o capítulo 2, um pouco mais à frente, o São João continua com Jesus que se dirige para Jerusalém. Nós sabemos que todo o Evangelho de São João se passa em Jerusalém. Diz no versículo 13 do capítulo 2: estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Tal como Jesus se aproximou das bodas de Caná, Jesus começa durante todo o Evangelho de São João a aproximar-se de Jerusalém para aí celebrar a Páscoa definitiva. E ainda no capítulo 2 de São João, os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos dás de que poderes fazer isto? Jesus declarou-lhes: destruí este templo e em 3 dias eu levantarei. Naturalmente nós podemos imaginar que tudo isto estaria presente na memória dos discípulos, que pouco a pouco eles se iam lembrando de todas estas promessas. Para além disso, nós sabemos também que o Evangelho segundo São João é escrito por volta do ano 90. O ano 90, já a perseguição aos cristãos iniciada por Nero em 64, já durava praticamente há 30 anos. Os discípulos de Jesus, que no início esperavam ansiosamente a vinda de Jesus, a vinda derradeira de Jesus no final dos tempos, começam a desanimar, não é? O tempo passou e nada acontece. Continua o texto do Evangelho deste domingo. Jesus diz-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. É engraçado que, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Há aqui uma repetição do verbo enviar, mas não deixa de ser interessante. Eu fui ver o original em grego e, assim como o Pai me enviou, é usado o verbo apostelo. O verbo apostelo é o mesmo verbo usado para as embaixadas militares, para as expedições navais e no fundo significa que ficam um pouco por sua conta. E é interessante que, assim também eu vos envio a vós, em grego é usado o verbo pempo, significa também enviar, mas significa também acompanhar. E nós podemos então traduzir como: assim como o Pai me enviou, também eu vos acompanho a vós. E continua o Evangelho que Jesus soprou então sobre eles o Espírito Santo. É neste momento que se abre o entendimento. É neste momento que os discípulos, tendo começado a acreditar pela manhã, dizia-nos o Evangelho de São João, no início do capítulo 20, é neste momento que se lhes começa a abrir o entendimento. O Senhor havia prometido: eu vou partir, mas convém-vos que eu parta para vos enviar o Espírito Santo, aquele que vos ensinará todas as coisas. Recebei o Espírito Santo àqueles a quem perdoares os pecados, ser-lhes-ão perdoados. O que significa isto, perdoar-lhes os pecados? Nem todos nós somos sacerdotes, não é? O Ministério do Sacramento da Reconciliação está reservado aos sacerdotes, à administração desse sacramento,
que significa perdoar os pecados. Nós podemos ver o paralelismo nos outros evangelhos, por exemplo, em Mateus, Jesus diz: e depois fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, aqueles a quem perdoares os pecados, no fundo, é aqueles a quem anunciartes que eu estou vivo, aqueles a quem anunciares o carigma, que eu sou o Senhor, que eu me fiz carne, que eu fui morto, mas que ressuscitei ao terceiro dia. Continua o Evangelho que nós escutamos, que Tomé, um dos 12, não estava com eles quando veio Jesus. Jesus faz presente no meio dos 11, faz presente no meio da comunidade eclesial nascente, da igreja nascente reunida em seu nome. Quando a igreja se reúne, Jesus faz-se presente, mas Tomé não estava lá e por isso não pôde fazer essa experiência, porque ele não viu o Senhor. E é por isso que ele diz que se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, eu não acreditarei. Tomé permanece, não viu o alvorecer da ressurreição. Continua a anoitecer na vida de Tomé. E de algum modo os discípulos, após o primeiro encontro com Jesus no primeiro domingo, 8 dias depois, os discípulos levam Tomé com eles. Inserem Tomé na comunidade. E é porque Tomé foi inserido na comunidade que Jesus também se revela a ele, dizendo-lhe: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima a tua mão e mete-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu-lhe: meu Senhor e meu Deus. Tudo isto se passou 8 dias depois. Mas isto pode passar-se domingo após domingo. Domingo após domingo nós somos convidados, ainda hoje, a trazer os nossos irmãos à comunidade. A trazer os nossos irmãos à Assembleia Dominical. Para que também eles possam desejar colocar as mãos nos cravos, meter o dedo no lado do Senhor. E também a eles o Senhor lhes dirá: não sejas incrédulo, mas crente. O Evangelho que escutámos termina com uma primeira conclusão. O Evangelho terminará no capítulo 22, mas no capítulo 21 temos uma primeira conclusão. Muitos outros milagres fez Jesus na presença dos seus discípulos, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para acreditardes que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome. Esta conclusão vem, no fundo, corroborar aquilo que eu tinha dito anteriormente, não é? Da mesma maneira que Jesus morreu e ressuscitou, os apóstolos puderam fazer esta mesma experiência. No domingo seguinte fez esta experiência Tomé, que os apóstolos trouxeram para o cenáculo, e domingo após domingo isto poderá continuar a repetir-se, não é? Estes, porém, foram escritos para acreditardes que Jesus é o Messias, que é o Filho de Deus. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoares os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes:
Se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa e Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas. Apresentou-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima a tua mão e mete-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu-lhe: Meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, acreditaste. Felizes que acreditam sem serem vistos. Muitos outros milagres fez Jesus na presença dos seus discípulos, que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para acreditares que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome.